Você tem quantos anos? Já? Você tem quantos anos? 19. 19? Você tem quantos anos? 17. 17 anos. Vocês moram aqui no centro? Tem quanto tempo? Eu tenho 8 anos. Eduardo Mota, da Casa da Juventude, psicólogo social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Além de psicólogo, também educador social e por 4 anos trabalhando diretamente com crianças e adolescentes em situação de rua nas madrugadas de Goiânia. Quanto à pergunta acerca das motivações que essas crianças e adolescentes têm para a permanência na rua, daria para dizer que existem uma série de situações que vão possibilitando e criando terreno fértil e possibilidade para que essas crianças e adolescentes permaneçam no espaço da rua por um tempo maior. Nós temos uma lógica que é da perca de vínculos. É uma perca de vínculos que ela vai se dando gradativamente. Há uma perca de vínculos da criança e do adolescente com a comunidade local, aquela comunidade na qual ele é criado, na qual ele convive em tese. Essa perca de vínculos geralmente está ligada à lógica de exclusões por razões do comportamento dessa criança e adolescente. Porque é um menino complicado, e os vizinhos começam meio que a dizer, olha, meus filhos não vão brincar com os filhos de fulano porque esse menino não é confiável, é perigoso, a família dele não é legal, enfim, uma série de preconceitos que vão sendo construídos que vão isolando essa criança, esse adolescente na comunidade local. Junto com esse isolamento na comunidade local, nós temos uma perspectiva também da perca de vinculação dessa criança e adolescente na comunidade escolar, na relação dela com a escola. Na escola que começa a estourar e aparecer boa parte dos conflitos e das confusões. A partir disso, havendo a perca dessa vinculação com a comunidade escolar, com a comunidade local, você tem já um terreno de possibilidades para que essa criança e adolescente permaneça no espaço da rua e fora da sua região de origem, na verdade. Ele começa a vincular a outras regiões. Como é que isso acontece na prática? Vamos imaginar um dos exemplos, né? Você tem toda uma lógica de serviços públicos que deveriam estar destinados para essa população, para o acolhimento, para a proteção dessa população, e às vezes esses serviços não são efetivos, não conseguem dar conta. Desde a implantação dos CIMEIs, que são Centros Municipais de Educação Infantil, que vão garantir para essa mãe a possibilidade de trabalho, de ter um espaço onde deixar a sua criança enquanto ela se ocupa de outros afazeres, até mesmo os espaços de convivência comunitária, núcleos de educação, espaços de atendimento da política de assistência social, que às vezes não conseguem assegurar a proteção necessária para essas crianças e adolescentes. Um caso mais específico que a gente se deparou muito na rua, várias vezes foi possível perceber nas realidades de crianças e adolescentes com trajetória de rua no município de Goiânia, é que esses meninos começam pela via do trabalho infantil, então começam a acessar a região central para vender alguma coisa, para vender algo em sinaleiro, para vender de bar em bar, às vezes de porta em porta. Essa ida para o espaço da rua, ela vai se consolidando, então, como uma possibilidade de diminuição do vínculo familiar desse adolescente. Ele começa a ir para o espaço da rua perdendo o vínculo, na verdade, com a comunidade inicialmente. Ele deixa de conviver com aquela comunidade de origem. Muitos meninos vêm, por exemplo, para engraxar no centro e começam a permanecer no espaço da rua durante um tempo maior. Os meninos então começam a vir durante a semana para engraxar e ficam, às vezes passam a noite na quinta, passam a noite na sexta, porque são os melhores momentos de venda de serviço, né, dessa prestação de serviço. E ao fazerem isso, eles começam a perder a possibilidade da permanência na escola. Se já tinham problemas com a escola antes, porque às vezes trabalhava durante a noite, trabalhava durante o dia, e não rendia, porque não faziam as tarefas, não rendia, porque estava com sono na hora da aula, ele começa agora a faltar. Ao começar a faltar, ele passa a ser mal visto também na comunidade dele, que é o menino que não quer estudar, que é o menino que tem problema na escola, e vai rompendo essa vinculação.
se não há redes locais que conseguem restabelecer a vinculação desse menino, se não há redes locais que possibilitam o retorno ou a permanência dele para esse espaço da comunidade de origem dele, você tem aí um quadro instalado que possibilita a permanência por tempos maiores na rua. Ele, no trabalho infantil, no trabalho nas ruas, ele aprendeu a se virar na rua, ele foi estabelecendo uma série de outros vínculos com o dono da padaria que dá alguma coisa para ele comer, com o cara do posto que deixa ele dormir, com um determinado espaço que possibilita essa condição de permanência na rua, e isso vai se consolidando. Então, um dado importante também a respeito dessa permanência no espaço da rua é que essas crianças e adolescentes, não dá para a gente dizer que o problema de permanência na rua é meramente um problema financeiro, que somente as famílias que não têm condições econômicas é que vai determinar a vinda desse menino para a rua. Fosse assim, nós teríamos a periferia das cidades inteiras vindo ao centro para ficar no centro, né, vamos dizer assim. Não é isso que acontece. Um marcador importante que um professor aqui do estado de Goiás pesquisou no mestrado, no doutorado e no pós-doc dele, que é o professor Benedito dos Santos, conhecido na área da criança como Bené, ele fez uma pesquisa dizendo, e nessa pesquisa ele comparava a população de rua de São Paulo com a população de rua de Nova York. A percepção dele é que, tanto num lugar como no outro, o grande marcador para a ida para o espaço da rua, para a permanência no espaço da rua, é a violência familiar. Aspectos dessa violência familiar são talvez a gota d'água nessa realidade toda que favorece a permanência desses meninos no espaço da rua. Se eu não encontro condições materiais para permanência nessa casa, né? Sou eu que estou indo para a rua trabalhar, sou eu que estou indo buscar essa sobrevivência no espaço da rua. Quando eu retorno para essa comunidade, a comunidade não me reconhece como alguém que faz parte dela. A escola já rompeu os vínculos comigo há bastante tempo. Não há motivos, em meio a um cenário de violência sofrida no espaço da casa, não há motivo para que eu permaneça lá. Não há nada que me prende. E aí a gente tem uma lógica dessa ida em caráter mais definitivo para a rua. Quer dizer, essa é uma das explicações possíveis. Tem outros fatos ligados a ameaças, pela própria lógica do tráfico de droga, ameaças por uma série de outras lógicas que também levam os meninos a essa migração e às vezes a permanência no espaço da rua. Bom, a história do Teatro Inacabado e a Fundação Otávio Arantes, ela é muito comum
com a história de meninos e meninas de rua e a história de meninos e meninas de rua da cidade de Goiânia. Isso porque após o falecimento, a passagem do Otavinho Arantes, que ocorreu em 1991, o Teatro Inacabado começou a entrar em situação de abandono, porque era o Otavinho Arantes que cuidava aqui do espaço, desse espaço cultural. Com o falecimento dele, aqui na redondeza, ficavam muitas crianças e adolescentes em função da antiga rodoviária, em função da mina d'água, hoje onde está sendo construído aqui esse prédio. E o prédio praticamente sem funcionamento, essas crianças e esses adolescentes começaram a entrar aqui para dentro. Começaram a utilizar o teatro, como nós chamamos aqui na cidade de Goiânia, como mocó, né? Como casa para eles. E isso começou a ser frequente após esse falecimento. Então houve várias tentativas de alguns artistas em ocupar o Teatro Inacabado e juntamente os meninos de rua também. E durante alguns anos acabou que os meninos venceram, entre aspas, venceram, e o Inacabado transformou-se no maior mocó de meninos de rua da cidade de Goiânia que a gente conhece na história. Chegou a morar aqui mais de 50, entre 50 a 80 crianças e adolescentes. A gente sabe que houve barbaridades, violências de todos os tipos aqui dentro, e o teatro praticamente chegou a sua destruição quase que completa, ficando só a carcaça. Houve intervenções das autoridades, do sistema de garantia, do Ministério Público, tudo documentado. As pessoas que sempre atuou na área têm isso aí muito claro, na imprensa e tudo. Então é um momento de muita tristeza, de muita violência, esse período que se passou aqui. Diante desse fenômeno de violência contra e de violação contra os direitos humanos da criança e adolescente, é que surgiu no cenário a ideia de se criar a Fundação Otavinho Arantes, com a finalidade de dar continuidade ao trabalho da antiga agremiação goiana de teatro, que é o desenvolvimento das artes cênicas, e também diante do fato da época, no final da década de 90, de a atenção à criança e adolescente prioritariamente ao menino e à menina de rua, porque nós que apresentamos essa proposta ao Juizado da Infância e Juventude na época, entendemos que se os meninos de rua aqui moravam, o teatro pertencia a eles, então não se tratava e não era justo, não era digno fazer uma asepsia, retirá-los daqui, assim como se faz até hoje, retiram-se os meninos da rua, como se eles não tivessem o direito de viver na rua, e limpam e varrem os meninos da rua, e nós não queríamos varrê-los aqui do Teatro Inacabado. Queríamos e queremos que eles permaneçam dentro do Teatro Inacabado, mas que aqui se desenvolvam projetos, ações, para que os seus direitos de cidadão, para os seus direitos garantidos nas políticas públicas, garantidos e preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, sejam de fato cumpridos. Essa é a missão da FUNAI.